Bom, chegamos agora ao capítulo 7 do livro de Isaías. E quando a gente olha para essa parte do livro, ela é bastante conhecida pela ideia que é retomada no Novo Testamento, que é a ideia da criança que é nascida, nascida de uma virgem e assim por diante. Aí a questão é a seguinte: dentro do livro de Isaías, a gente tem uma ênfase messiânica que é colocada de um jeito um pouco mais complexo do que parece. O conceito de Messias ainda estava sendo construído dentro da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. É interessante a gente ver que no Antigo Testamento a gente não tem um texto só que junta toda a ideia de Messias que o cristianismo tem, que o Novo Testamento reúne. Então a gente não tem um único texto que fala que o Messias viria como uma criança humilde, nasceria, faria milagres, ia pregar uma mensagem de paz e amor, ia morrer numa cruz, ia ressuscitar, ia para o céu e depois teria uma segunda vinda. Todos esses elementos que constroem a ideia de Messias na mente cristã, eles estão misturados nos textos do Antigo Testamento. Então você tem um texto aqui que fala do Messias como rei, que reinaria sobre toda a terra. Aí um texto ali você tem o Messias como sofredor. E aí, quando você tenta juntar o quebra-cabeça, imaginando que você vive antes de Jesus, você ainda não viu o cumprimento dessas profecias, eles ficam muito difíceis de serem construídos, porque você tem um Messias que morre, mas ao mesmo tempo ele reina para sempre. Então, como acontece? Ele reina para sempre e depois ele morre, e ele morre, mas não morre de verdade. Como que se dá isso? Ele é humilde, sofredor, ou ele é um rei glorioso? Como que junta essas ideias? No próprio livro de Isaías, a gente tem ênfases diferentes nessa figura do Messias. Então, por exemplo, a gente já falou um pouco da estrutura do livro, e a gente tem uma grande divisão em Isaías, que é uma divisão de tema e de tom do livro, Então a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39, a outra parte vai do capítulo 40 até o final do livro. E a gente tem a ideia de Messias nessas duas partes de Isaías, só que representados por figuras diferentes e com ideias diferentes associadas ao Messias. Então, por exemplo, na primeira parte, capítulo 1 a 39, a gente tem a ideia dessa criança, uma criança que é nascida é chamada às vezes da raiz de Jessé, o broto de Jessé, a raiz que vem crescendo. E na segunda parte a gente tem uma ideia que se repete várias vezes, que é a ideia de um servo sofredor. Enquanto na primeira parte a gente tem uma ênfase nessa criança que vai ser gloriosa, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e assim por diante, a gente tem na segunda parte do livro essa ideia de um servo humilde, sofredor, que ele vai juntar as tribos de Israel e vai levar a palavra do Senhor aos confins da terra, mas por outro lado ele vai sofrer uma morte com um tom meio sacrificial aí. E isso tem a ver com a história que está ali dentro do contexto de Isaías. Então, na primeira parte, a gente tem uma ênfase na ideia do rei Acás, Do capítulo 1 ao capítulo 39, a gente tem o ciclo de Acás, coisas que acontecem dentro do contexto de Acás, que era um rei que estava no seu ápice, um rei que tem de tudo, e Deus oferece um sinal para ele, ele rejeita esse sinal de Deus. Enquanto na segunda parte, a gente tem o ciclo de Ezequias, um rei que estava mal, um rei que estava para morrer, e ele pede para Deus, um sinal, alguma coisa, e aí a gente tem a cura dele, e aí tem uma outra história, um outro contexto nessa segunda parte. Então, as ideias de Messias que são apresentadas no livro de Isaías, elas estão contextualizadas ali no que está acontecendo ao redor de Isaías. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 7. E tem um elemento que é muito importante no livro de Isaías, que Isaías faz profecias, Isaías escreve oráculos proféticos que tem um cumprimento imediato, tem alguma coisa a ver com o contexto onde ele está vivendo, mas ele extrapola esse contexto ao mesmo tempo, Ele chega a um ponto que você vê que não dá para aplicar tudo o que Isaías está falando para aquele contexto onde ele está vivendo. Aquilo extrapola, ele tem uma outra interpretação cósmica, universal, que vai além daquela região, daquela época, daquela construção política que está se desenvolvendo ali por volta da época de Isaías. Então, para contextualizar, vamos dar uma olhadinha na história de Acás, que está registrada lá no segundo livro de Reis, no capítulo 16, e vai dizer o seguinte: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá,
começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Judá e até queimou seu filho como um sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. E aí, como consequência dessa atitude de Acás, acontece o que está descrito aqui a partir do verso 5. Então Rezim, rei da Síria, e aqui abrindo um parênteses, Síria com S, porque a gente vai ter a Síria e a Assíria nessa história. Então a Síria com S, capital Damasco, enquanto a gente tem a Assíria, que é um outro império, né, que vem mais ao norte e que anos mais tarde é o império que vai destruir os reinos do norte de Israel. Então, voltando ao verso 5, diz lá: Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, o reino do norte, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram expulsos para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma associação entre Israel, os reinos do norte, e o rei da Síria, para irem contra o reino do sul, o reino de Judá, contra a capital Jerusalém. Então, o contexto aqui é um contexto de guerra, é um contexto de um reino que está sendo pressionado ali por duas forças grandes, e ele não sabe direito o que fazer, e a gente vai ver depois, né, quais são as atitudes que o rei toma, que seria se aliar à Assíria para tentar derrotar esses dois reinos. Mas a gente está aqui, o capítulo 7 de Isaías, contextualizado na época de 2 Reis, capítulo 16. Então, Isaías capítulo 7, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Lembra que a gente estava lendo agora, em 2 Reis, você tem um momento em que esses dois reinos sobem porque Jerusalém ficava no alto, nas montanhas, né? Então eles sobem contra Jerusalém, mas eles não conseguem tomar a cidade. Verso 2. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava ligada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Vá agora, com seu filho Sear e Achuv, encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E aqui dos versos 4 ao verso 9 a gente vai ter o seguinte, né? Dizendo lá, começa no verso 4. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, né? Porque a Síria, lá no verso 5, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e tal. Mas o Senhor diz, lá no verso 7, isso não tem nenhuma chance de acontecer. Então, dos versos 4 ao 9, a gente tem aqui Deus tranquilizando Acás, dizendo que Jerusalém não vai ser tomada por esses 2 reis. Então é importante a gente entender aqui o que estava em jogo. Nós temos 2 reis tentando dominar Jerusalém. E assim, dominando Jerusalém, a ideia, quando o rei do norte, de Israel do norte, tenta dominar Jerusalém, a ideia é você acabar com a linhagem que está no trono do reino do sul, de Judá, que é a linhagem davídica. É a linhagem pela qual Deus tinha prometido que viria um libertador para o povo. É a linhagem que Deus prometeu que estaria no trono para sempre e assim por diante. Então, o que está ameaçado aqui não é só o reinado de Acás em si, mas é a linhagem davídica, a linhagem dos descendentes de Davi no trono de Judá pela eternidade. Esse é um ponto importante para a gente entender aqui o capítulo 7 do livro de Isaías. Ressaltando isso, vamos entender o que acontece então aqui a partir do verso 10 do capítulo 7 de Isaías. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. A ideia aqui de pedir um sinal, obviamente, a ideia de um sinal miraculoso, um sinal sobrenatural, um sinal de que Deus está com ele e que Deus vai garantir ali que a linhagem de Davi vai permanecer no trono eternamente, que Jerusalém não ia ser destruída por Israel e pela Síria. E lá no verso 12 diz: Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor.
É interessante como Acás rejeita esse sinal de Deus, usando uma frase aqui com um ar de piedade, né, de piedade religiosa, de um homem que é muito santo. Não vou ficar tentando o Senhor Deus, né? Inclusive um verso bíblico que é usado na tentação de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o próprio Deus tinha oferecido um sinal para Acás, e Acás rejeita, usando essa ideia bíblica, né? Não vou tentar o Senhor Deus. Então Isaías diz: escute agora, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Mas, diz lá no verso 17, o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo, sobre a casa do seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Naquele dia, diz o Senhor, assobiará as moscas que estão no extremo dos rios Egito, e as abelhas que se encontram na terra da Síria, e assim por diante. Está falando da destruição do reino do norte pela Síria, e assim por diante ali nos próximos versos. Então a ideia aqui é o seguinte, né? Existe uma dinâmica importante aqui nesses versos, que a gente vai entender aquilo que a gente estava falando, como essa profecia de Isaías, ela vai além do contexto de Acás. Ela se torna, na verdade, impossível de ser cumprida totalmente ali no contexto de Acás, e ela tem uma perspectiva cósmica, uma perspectiva além. Então, uma coisa importante a gente perceber. Primeiro, uma coisa de como o texto é construído a partir do verso 10. Diz lá no verso 10, e o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo. Então aqui o objeto é a segunda pessoa no singular. Tu, falar com Acás, né? Peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei nem tentarei ao Senhor Deus. Então, desde o verso 3 até o verso 12, a gente tem aqui a segunda pessoa do singular. Tu, o texto está se referindo a uma pessoa, o texto é dito, é um oráculo que é proclamado a Acás. Segunda pessoa do singular. Mas olha que interessante o que acontece aqui no verso 13, que a gente já leu, né? Olha como muda agora para quem o texto está sendo dito. Então Isaías disse, agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência de Deus? Então olha como muda o objeto aqui. Ele deixa de ser Acás, deixa de ser a segunda pessoa do singular e passa a ser a segunda pessoa do plural. Agora não é mais Acás, mas agora é a casa de Davi. Agora não é mais tu, mas é vós, é vocês, a quem está sendo referido aqui esses oráculos que vão do verso 13 até o verso 15. Então, do verso 13 até o verso 15, a gente tem aqui um parênteses dentro da profecia que está sendo proclamada a Acás, e ela extrapola o contexto de Acás, e é uma profecia não para Acás, mas para a casa de Israel, para vós, casa de Israel, e não mais para tu, Acás. E é justamente nesse contexto que a gente tem a profecia do Emanuel, né, o filho da Virgem. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui, que é uma questão linguística importante, que tem toda uma discussão aqui sobre se o termo virgem aqui realmente se refere a uma virgem. Então a gente vai analisar isso aqui de diversos pontos de vista. Porque toda a questão aqui gira em torno da palavra que é usada por Isaías aqui, que é traduzida nessa minha tradução, que é a Nova Almeida Atualizada, como virgem. Né? O que acontece? A palavra usada no livro de Isaías para se referir à virgem é a palavra alma, em hebraico. Mas a palavra que é mais comumente utilizada na Bíblia para se referir, uma palavra que seria mais específica para uma virgem mesmo, seria a palavra betulá. Então, alma se referia a uma moça jovem e betulá se referia a uma virgem de fato. Então, o texto não estaria, de acordo com alguns estudiosos, se referindo de fato a uma virgem, mas só a uma moça jovem, uma moça não casada, né, uma moça solteira. Portanto, quando o Novo Testamento interpreta esse texto como se referindo a Jesus, ele estaria interpretando errado, né? Porque houve um erro de tradução aí, e assim por diante, né? E as coisas não são bem assim. A gente vai ver o porquê, né? Primeiro, o termo betulá não é necessariamente um termo inequivocamente se referindo a uma virgem. A palavra aparece na Bíblia 51 vezes.
E só 3 vezes essa palavra aparece, sem dúvida, se referindo de fato a uma virgem. Que seria em Levítico 21:13, Deuteronômio 22:19 e Ezequiel 44:22. Então, fora dessas 3 vezes, todas as vezes que a palavra Betulá aparece na Bíblia, ela não é assim tão claramente se referindo a uma moça que nunca teve nenhuma relação sexual com ninguém, né? Ela se refere de forma genérica a uma moça jovem. E o interessante é que quando a gente analisa aqui linguisticamente, comparando com línguas que são similares ao hebraico antigo, por exemplo, a língua ugarítica, essa palavra Betulá, ela não se refere necessariamente a uma virgem também, né? Então, por exemplo, a deusa Anat, nos escritos ugaríticos, ela é chamada de Betulá, muito embora ela conhecidamente seja uma deusa que já tenha tido relações sexuais ali diversas vezes. Então ela não é uma virgem, mas é chamada de Betulá em uma língua que é similar ao hebraico antigo. Então não necessariamente a palavra Betulá seja um termo inequívoco em relação a uma virgem. Por outro lado, a palavra Alma, ela é usada sempre na Bíblia em relação a uma moça que ainda não foi casada. Nunca você se refere a uma senhora, a alguém que se casou, uma moça que se casou, como Alma, né? Alma sempre é alguém que não se casou ainda, e o que significa, dentro de um contexto do Antigo Oriente Médio, que é uma virgem, né? Quem não se casou, de forma geral, é virgem. E o mais importante aqui é que Alma aqui está se referindo à ideia de Alma tendo um filho da virgem, concebendo e dando luz a um filho. Ela está sendo usada como um sinal miraculoso de Deus. Não é simplesmente uma coisa que acontece normalmente. Não é só uma mulher jovem dando luz a um filho. Isso seria normal. Deus está falando, olha, me pede um sinal em cima nos céus, embaixo na terra, eu vou te dar um sinal miraculoso. Né? Acás se nega e Deus fala, eu vou dar um sinal para a casa de Davi. A Alma dará luz a um filho. É um grande sinal. A ideia aqui é que o que vai acontecer é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa comum. Então o uso da palavra Alma aqui ao invés de Betulá não necessariamente significa que ele não esteja se referindo a uma virgem ou que o texto seja traduzido errado como virgem e assim por diante. Né? A palavra Alma pode sim ser usada em referência a uma virgem e o texto, dentro do contexto aqui da profecia de Isaías, fica claramente voltado para a ideia de que está acontecendo um milagre aqui. O que está acontecendo é um sinal de Deus, a virgem dando luz a um filho. E a segunda coisa importante aqui é a gente perceber que essa profecia para a casa de Davi, ela não tem um cumprimento imediato ali, nem em relação a Acás, nem em relação a Isaías, a nenhuma das crianças que estão envolvidas ali naquele contexto. Então, por exemplo, essa criança não poderia ser um filho de Acás, porque na época em que esse oráculo é proferido aqui, Ezequias já devia ter por volta ali de 9 anos, né, mais ou menos. Então, não se refere a Ezequias, porque a profecia está se referindo a algo que iria acontecer, e também não está se referindo nem à esposa do rei Acás, porque ela não é nenhuma Alma, nenhuma Betulá, né? Ela já teve um filho, ela já é casada e já tem filhos. Então, não se refere a um dos filhos que seria nascido do rei Acás. E, ao mesmo tempo, também não se refere a Isaías, como algumas teorias aí supõem, né? Que esse Imanuel, esse filho que iria nascer, seria um filho do próprio Isaías, conforme aparece nos próximos capítulos ali, né, de Isaías falando com a sua esposa e ela também tem um filho. Mas o ponto é, Isaías já tem um filho. Então a esposa de Isaías também não é nem uma Alma, nem uma Betulá. Ela não é virgem e também não é uma moça que não foi desposada ainda, não é uma moça jovem. Então, a profecia não se aplica diretamente a nenhum caso que está ali envolvido no contexto imediato de Isaías. Ela se refere à casa de Davi e ela aponta para um tempo futuro e ela aponta ali num sentido cósmico. Ela começa a extrapolar o contexto de Isaías. Ela está apontando para uma outra coisa. E outra coisa interessante aqui é o nome da criança, né? A identidade dessa criança, Imanuel. Né? Imanuel seria um Theóforos, que é o que a gente fala quando alguém recebe um nome que dentro desse nome tem a palavra Deus. Seria o caso de Imanuel. Imanuel literalmente quer dizer conosco está Deus. Né? Im, que significa com, ano, que seria referente à primeira pessoa do plural, a nós. Né? Imano, quer dizer conosco, com a gente.
o verbo ser, estar, estaria pressuposto aí, e a palavra Deus. Então, conosco está Deus. Conosco é Deus, ou como é mais comumente traduzido, Deus conosco. Mas todas as crianças que recebem nomes que são referentes ao contexto político ali da época de Isaías, elas não são teóforos, né? Os nomes delas são mais diretamente refletindo a situação política, né? Igual Shear Yashuv, um resto voltará, um remanescente voltará, e assim por diante, né? Como o nome dos filhos de Isaías. Então é interessante que essa criança está deslocada daquele contexto imediato. Quando Isaías está falando daquele contexto, ele usa aquele contexto como um símbolo de uma coisa maior para acontecer. Não só para acontecer com Acaz, mas para acontecer com a casa de Davi. A casa de Davi estaria assegurada por causa de Emanuel. E não só no contexto de Acaz, ele estaria protegido contra essas ameaças que estão vindo. A profecia ela extrapola aquele limite e vai muito além. E a gente vai ver aí nos próximos estudos como isso é comum nas profecias de Isaías. Ele começa falando de uma coisa, ele começa o oráculo dentro de um contexto histórico e de repente aquele oráculo começa a extrapolar aquele contexto e ir para além daquilo. E começar a ver coisas que estão muito além do contexto imediato. E aí, por fim, a gente percebe essa coisa interessante, né? Como ali uma dificuldade que acontece em um contexto muito específico, um profeta vem e traz um oráculo divino, e muitas vezes eu imagino que talvez nem o profeta tenha a consciência da dimensão das coisas que ele diz. São oráculos que ele recebe de Deus. Então, o que Isaías diz acerca do Emanuel, acerca dessa criança que viria, nascida de uma virgem, ela ia muito além da compreensão de todos que estavam ali naquele contexto. As pessoas viam ali uma ameaça direta à cidade deles, à vida deles, e quando Deus vem confortar, Deus dá um conforto muito maior do que simplesmente calma, que você vai ficar bem. Não é só você vai ficar bem, mas a ideia de que toda a sua linhagem vai ficar bem. Todo o futuro está garantido. Deus tem o controle da história, e a gente vê isso dentro dessa literatura profética, mostrando como Deus tem o controle não só do contexto em que estamos vivendo, Deus não abandonou as coisas, a gente não está sem Deus na história, mas ele tem o controle inclusive do futuro. Deus pode não somente salvar essa situação que está sendo vivida agora, mas Deus também irá salvar o futuro e irá garantir que num futuro haverá uma salvação universal, cósmica, que vai acontecer de uma vez por todas e que será trazida por essa criança, pelo Emanuel, aquele que traz a ideia e a certeza de que Deus está de fato conosco.